sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido, leia antes. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça as atividades com base na videoaula, ok? Hoje nós vamos aprender um conteúdo novo que se chama Formação de Palavras por Composição. Vocês podem acompanhar comigo na página 98 do livro de vocês. Então, o que é formação de palavras? Formação de palavras é quando você forma uma palavra através de uma palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? É uma palavra que não teve alterações, ou seja, não existiu nenhum prefixo, nem sufixo, nenhuma composição que fizesse que elas tivessem novo significado, ok? Então, vamos descobrir como são formadas algumas palavras nos poemas lidos. Observe a palavra beija e a palavra flor, a palavra vira e a palavra lata. Palavras simples. Por que elas são palavras simples? Porque beija é um verbo, né? Vem de beijar. Flor é um substantivo. Vira é um verbo que vem do verbo virar. E lata, um substantivo. Então, cada uma tem o seu significado diferente. Quando eu junto essas palavras e falo beija-flor ou vira-lata, eu estou fazendo o quê? Um processo que se chama composição. Ou seja, eu estou dando novo significado a essas palavras. Elas não significam mais beija, verbo, e flor, um substantivo. Eu quero dizer agora que eu tenho um beija-flor, ou seja, um tipo de pássaro. A mesma coisa acontece com vira-lata, né? Nós designamos a isso, por exemplo, um cachorro vira-lata, não é verdade? Então aí eu tenho o quê? Um novo significado, uma nova palavra, que estão separadas por hífen. Então eu tenho palavras compostas. É como se eu tivesse substantivos compostos, ok? Então, a palavra beija-flor é um termo composto formado a partir de duas outras simples. Acontece o mesmo com a palavra vira-lata. Ao mesmo tempo, podemos dizer que as palavras beija, flor, vira e lata são palavras simples que formam duas palavras compostas, beija-flor e vira-lata. É importante observarmos que, ao formar palavras compostas, o significado das palavras simples é alterado, formando um novo termo para designar coisas diferentes das que antes indicavam as palavras simples. Bom, tudo que está no livro foi o que eu disse anteriormente, ok? Então, chamamos esse processo de composição. De palavras simples formam-se outras, as palavras compostas. Isso acontece com muitas palavras que empregamos no dia a dia, no nosso vocabulário. Arco-íris, por exemplo, guarda-chuva, cor-de-rosa, peixe-boi, guarda-roupa, tá? Então, são muitas as palavras que são compostas e que nós usamos no nosso dia a dia, ok? Não se esqueçam disso. Vamos passar para a próxima página. Em algumas palavras, nem percebemos, mas que foram as palavras simples que as formaram. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho palavras que são separadas pelo hífen, é fácil de identificar que eu tenho uma derivação por composição, né? Ou seja, eu tenho uma palavra, mas quando eu coloco o hífen junto a uma nova palavra, vai ter um novo significado, um novo formato. Não vai ser mais uma palavra simples, vai ser uma palavra com uma composição. Mas e quando eu tenho uma palavra que não tem o hífen? Como eu consigo identificar que eu tenho uma palavra formada por composição? Neste caso, nós temos que prestar atenção quando nós falamos a palavra, ou principalmente se só o falar for difícil, nós temos que prestar atenção na escrita. Quando eu escrevo, por exemplo, planalto, eu tenho a palavra plano mais alto. Ali eu tenho um processo de composição. Por quê? Porque eu tenho duas palavras em uma só.
Na verdade, planalto é um significado, e quando eu separo essa palavra, ó, plano é uma coisa, alto é outra. Mas quando eu junto, ela se transforma em uma nova palavra. Por isso, ela também faz parte de formação de palavras chamada composição. A mesma coisa acontece com fidalgo e embora. Fidalgo é filho de algo, né? Filho mais de mais algo. E embora, ir embora, de ir embora, em mais boa, mais hora. Olha que interessante. Então, dessa forma, eu também consigo ter uma composição, não somente quando eu tenho hífen. Ali não está no livro, mas um exemplo da professora, por exemplo, girassol, é a mesma coisa, é gira mais sol. Eu tenho também um processo de composição. Então, quando as palavras não forem separadas pelo hífen, é só vocês escrevê-las no caderno e ver se dá para fazer aquela separação. Se eu puder fazer essa separação e tiver mais de uma palavra encaixada em uma só, eu também tenho o processo de composição, ok? Olha, professora, isso é tão difícil, né? Realmente, a primeira vez parece ser difícil, mas à medida que vocês forem fazendo atividades e forem escrevendo essas palavras, fica mais fácil, ok? Eu garanto para vocês. Então, esses processos contribuem para que a todo momento possam ser criadas novas palavras que passam a fazer parte do léxico da língua portuguesa. O que é léxico? Aí no cantinho do livro de vocês tem um significado. É um conjunto de palavras de uma língua, tá bom? No poema Dois Trapezistas no Ar, na página 87, o poeta apresenta esses dois termos lado a lado. Ele coloca acroba e tateamos. Quando eu junto isso tudo, fica acrobata te amo. Tá vendo? Eu junto, fica uma só palavra, mas se eu separo isso, eu consigo enxergar, eu consigo ver que eu tenho a palavra acrobata e eu tenho te amo. Ele faz essa junção. Eu posso fazer isso quando eu estiver escrevendo um texto? Na poesia você pode. Por quê? Porque a poesia não segue regras gramaticais. Eu posso fazer uma poesia inventando palavras. Lembra dos estilos que nós aprendemos, as figuras de linguagem? Eu posso brincar com as palavras. Então, eu posso fazer isso no poema. Em outros tipos de texto, lembre-se sempre do que eu falo. Use aspas. Para o seu professor, quando for corrigir, identificar que você não errou, mas que você colocou propositalmente aquilo lá, ok? Leia agora as palavras que podem ser formadas a partir da disposição lado a lado desses dois termos. Acrobata e a outra te amo. A criação de palavras por composição pode ser um jeito criativo de expressar ideias, como vimos no poema, mas é também um modo de representar as mudanças que acontecem no mundo em que vivemos e que nos apresentam outras realidades. Leia abaixo algumas palavras que não existiam até pouco tempo. A formação delas foi possível pelo uso de processo de composição. Bom, eu quero dizer a vocês que essas palavras novas, né, que não existiam, o que acontece? Por que hoje elas existem? Por causa do chamado neologismo. O que significa neologismo? Neo é novo e logismo são as palavras. Então, eu tenho palavras novas graças ao neologismo, tá? Então, o que significa neologismo? Novas palavras, ok? Então, videopoema, audiolivro, nanotecnologia, lipoaspiração são novas palavras que têm a formação por composição, ok? Vamos passar para a derivação de prefixos. Então, como chama essa derivação? Derivação com prefixos. Essa atividade que está aí, número 1, vocês vão fazê-la normalmente, ok? Está pedindo aí com o professor, com os colegas, mas vocês podem fazer em casa, podem responder no caderno, dá tranquilamente para fazer. Eu vou passar direto para a derivação prefixal, para sabermos qual é. Observe como foram formadas palavras de sentido contrário. Quando eu digo dizer, eu tenho a minha palavra primitiva.
Relembrando, palavra primitiva é aquela a qual eu ainda não usei prefixo, nem sufixo, nem composição. Então, dizer é minha palavra primitiva. Eu posso transformar essa palavra em outra palavra? Sim, quando eu uso um prefixo. Olha lá, ó, desdizer. O meu prefixo é o des, porque dizer é a minha palavra normal. Eu agreguei ali o des, eu acrescentei o des. Então, eu tenho uma nova palavra que tem um novo significado. Então, toda vez que você usar o prefixo, o sufixo, esse processo de formação de palavras, composição, você vai ter um novo significado. Os prefixos e os sufixos, eles trazem um tipo de novo significado que já vai ter encaixado, por exemplo, quando eu digo, ó, desdizer, é como eu dissesse assim, não dizer, não é verdade? Então tem significado o quê? Ali de não. Então tem alguns prefixos que já vão ter significados próprios, ok? O que eu quero dizer com isso? Olha lá, ó, aniversariar, desaniversariar, quer dizer, é não aniversariar. Dormir, desdormir, é como se eu não dormisse, tá? Então dizemos que as palavras se formam por derivação. De uma palavra primitiva, dizer, foi derivada a outra. Isso aconteceu com o acréscimo de um elemento, des, antes da palavra primitiva, desdizer. Esse elemento acrescentado antes da palavra é chamado de prefixo. Observe palavras formadas por prefixos que indicam sentido contrário. Então, quando eu digo ó, possível, determinar, discreto e eficaz, e eu coloco o prefixo in, seja com IM, né, ou IN, eu vou ter o contrário da minha palavra. O que é possível? Por exemplo, é possível que amanhã eu vá ao cinema. Quando eu digo é impossível, significa o quê? Contrário de possível, que não é possível. Indeterminar, contrário de determinar, que não é determinado. Indiscreto é contrário de discreto, ou seja, uma pessoa é indiscreta, ela não é discreta. Ineficaz é a mesma coisa, o contrário de eficaz. Então, os prefixos des e in indicam sentido contrário das palavras, ok? Então, alguns prefixos vão ter alguns significados, sim. A número 2, observe agora o prefixo re e depois converse com os colegas sobre que ideia ele traz as palavras. Olha, não precisa conversar com os colegas, você mesmo vai fazer no seu caderno, tanto A2 quanto A3, ok? Porque dá para fazer. Lendo, vocês vão entender, ó, fazer significa uma coisa. Quando eu digo refazer, o que significa? Bom, já deixei uma dica para vocês. Na número 3, vocês também vão responder e eu vou passar para a página 101, a qual vou explicar o sufixo, derivação sufixal, ok? Observe como se deu a formação da segunda palavra abaixo. Vegetal, minha palavra primitiva, e depois eu tenho vegetariano, ou seja, foi acrescentado ano na palavra vegetal. Então, eu formei aí uma nova palavra. Como eu fiz isso? Com um sufixo. Da mesma forma que eu tenho o prefixo, eu tenho o sufixo e eu posso fazer isso. Da mesma forma, quando eu acrescento um prefixo, eu vou ter um novo significado, eu também vou ter um novo significado no sufixo. Então, vegetal é uma coisa, vegetariano é outra, não é verdade? Vegetal são, digamos, o que você come durante o seu almoço e sua janta, os vegetais que você come. Vegetariano é uma pessoa que não come carne, ok? Vivem apenas dos vegetais. Então, muda o significado da mesma forma que muda o prefixo, só que prefixo vem antes, sufixo depois. Algo parecido aconteceu com as palavras sobremesa. Olha que interessante essa palavra. Sobremesa, ela é primitiva, não é? Mas e quando eu digo sobremesiano? Totalmente diferente da palavra sobremesa. Então, eu tinha uma palavra primitiva, acrescentei o sufixo ano e obtive, a partir daí, uma nova palavra, porque isso se chama derivação sufixal, ok? Então, para formar a nova palavra, houve o acréscimo de um sufixo, que é um elemento empregado no final das palavras primitivas, para formar outras palavras, tá? Então, pessoal, turma, vocês vão prestar atenção que quando eu tenho composição, eu tenho duas palavras em uma só, ou separadas por hífen, ou numa mesma palavra.
a qual você tem que escrever para identificá-la, ou mesmo olhando, às vezes você consegue identificar sem escrevê-las. Eu tenho derivação prefixal, que vem antes da minha palavra, que torna a palavra um novo significado, que dá à palavra um novo significado, e eu tenho a derivação sufixal, que é o acréscimo depois da minha palavra, ok? Então, eu vou deixar para vocês as seguintes atividades. Os exercícios da página 99, 100, 101 e 102. E a produção de texto da página 103, ok? Façam todas as atividades, volta a videoaula se for necessário, e eu tenho certeza que vocês vão entender, porque vocês são inteligentes e a aula não é difícil, ok? Encerrando a aula por hoje, na próxima vou corrigir as atividades. Lembrem-se, sempre no caminho certo.